A mensagem de hoje é como superar seus medos. E eu vou falar dessa mensagem porque eu tive uma experiência esta semana passada e não foi uma experiência muito boa. E essa experiência me fez ter medo. E por causa desta experiência, eu estou escrevendo. Deus colocou no meu coração de falar, porque se eu passei por tais coisas, tem muita gente passando também por a mesma dificuldade. Então vamos lá. Como superar seus medos? A Bíblia fala que grandes homens na Bíblia tiveram medo. E a Bíblia fala que as circunstâncias por eles passadas, para muitos foi assustadoras e também coisas naturais. Então aqueles homens da Bíblia também tiveram medo. Segundo a Bíblia, homens, profetas, obreiros, presbíteros, eles tiveram medo. Apóstolos, e a Bíblia fala que eles passaram circunstâncias que não foram fáceis. Mas você precisa entender isto nessa noite. Você pode ter duas reações diante do seu medo. E você precisa estar preparado para o que eu vou lhe dizer. Ou você deixa que o medo te domine. Ou você deixa que o medo entre e tome conta da sua mente, tome conta do seu corpo. Ou você entrega esse medo totalmente a Deus. Só existe duas maneiras. Segundo o que as Escrituras nos falam, as pessoas que se deixaram dominar pelo medo, eles mostraram que não tinham confiança em Deus. Mostraram que não confiavam em Deus. E por não confiar em Deus, eles caíram no pecado. Pode estudar, você vai ver muitos homens de Deus que por causa do medo, eles caíram em pecado. Mas as pessoas que entregaram o seu medo a Deus, olha só que maravilha. A Bíblia fala que as pessoas que entregaram o seu medo a Deus, essas pessoas obtiveram vitória. E se você quer ter vitória, se você quer vencer, se você quer que as coisas aconteçam na sua vida, entregue seus medos a Deus. Posso ouvir um amém? Eu sei que você tem medo. Eu sei que você pode estar com medo. Talvez você pode estar agora aí falando, mas por que ele está falando isso comigo? Lembre-se, Deus é muito maior e Ele sempre vai cuidar de nós. Deus sempre vai tomar conta de mim e de você. Olha o que nós lemos no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 23. Olha o que a Bíblia diz. E eu estou falando de um medo especial. A Bíblia fala assim, ó, o temor do Senhor encaminha para a vida. Olha só, então quando você teme a Deus, você é encaminhado para a vida. Mas diz que aquele que o tem ficará satisfeito e o mal nenhum o visitará. Então eu entendo aqui que ter medo ou temor a Deus é algo sensacional e algo que nós precisamos ter. Amém? Estão comigo? A Bíblia tem muito a dizer sobre medo. Na verdade, ela menciona dois tipos de medo. O medo, primeiro que eu falo aqui, ele é benéfico. Esse medo precisa ser encorajado, do tipo esse.
Você está num avião, e esse avião ele abre a porta, e esse medo você precisa ter. Esse é um medo bom. É que se você perceber que você não está com paraquedas, e você sabe que se pular sem paraquedas, você morre. Então você tendo um medo desse tipo, você é salvo. Então tem muita coisa que precisamos colocar em prática. Esse é um medo benéfico. Agora o segundo tipo é um detrimento. E não deve ser encorajado nas pessoas, deve ser desencorajado. Por quê? Porque esse medo ao qual você vai ter que passar, você precisa superá-lo. Vamos lá entender isso um pouquinho. O primeiro tipo do medo é um temor a Deus. Quando você diz que ama a vida, quando você diz que ama a Deus, você o teme. Diz a Bíblia que esse tipo de medo não é necessariamente um medo que significa medo de algo, mas ao invés disso, é um temor respeitoso. É algo que você diz que você está tendo reverência, você está dando glória a quem tem glória. Outra coisa, esse tipo de medo também é um tipo de que você respeita a ira de quem que você está falando. E em outras palavras, é um reconhecimento total de tudo que Deus é, através de um conhecimento mais profundo dele e dos seus atributos. Então existem dois tipos de medo. Um é o temor a Deus. Outro é detrimento. É terrível. Você pode sofrer com isso. Bom, mas vamos lá. Estão comigo? Digo amém. Se dormir no escuro e sozinho te perturba e te promove crise de pânico e comportamentos obsessivos, se você coloca cadeado nas janelas, trancas nas portas, fecha as portas de sua residência, mesmo assim, você fica com uma sensação de insegurança, você fica com a sensação de mal-estar, você fica com a sensação psíquica e física atrapalhada. O que é isso? Talvez você entre, mesmo fechando tudo, você passa a ter palpitações, você passa a ter sensações de aperto no peito, você passa a ter um bolo na garganta, você não consegue firmar as suas pernas, muitas vezes as suas pernas tremem, o corpo todo treme, e você não tem como. Isso aparenta ser uma coisa inexplicável, de uma culpa ou de um fracasso. Tem um turbilhão de pensamentos, a mente não para, você não consegue falar, as coisas não são controláveis para você, e aí você se torna um refém de uma noite mal dormida, e no outro dia o seu corpo está quebrado. Estão comigo? É o medo que traz complicações, provocando o quê? Acovardamento. É o medo que faz as pessoas terem ansiedade. É o medo que faz as pessoas terem um excesso de alarme. É o medo que faz as pessoas ficarem apavoradas, com dificuldade de respirar, alteração na pressão arterial, arritmia cardíaca, suor, frio e arrepios. Então você precisa entender isso. Assim se manifesta uma fobia, sem identificação de um objeto, com uma expectativa de um possível acontecimento ignorado, e terror com sensação de perigo desconhecido. Você pode estar com uma fobia, você pode estar doente, você pode estar, o seu psíquico agora pode estar atrapalhado. Significa que você não está conseguindo superar seus medos. O medo, de alguma forma, está associado a um estado de angústia que esse medo castra. Esse medo, ele tolhe.
Talvez eu vou usar palavras que você nunca ouviu falar. Não são palavras técnicas, são palavras exatamente o que as pessoas vivem. Então esse medo, ele pode te castrar, ele pode te inibir, ele pode te reprimir, levando a sofrimento e levando também a angústia. É até hoje um sentimento comum em todo indivíduo, o medo. Tem representações e significados singulares e representa parte significativa de queixas em consultórios. Quantas pessoas que estão hoje em psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, porque tem medo? Ouça com atenção isso. Essa manifestação vem do seu inconsciente, que sinaliza conteúdos mal resolvidos. Eu não entendi. O que está acontecendo? Espera aí. Esse medo são coisas do meu inconsciente. Isso está sinalizando que eu tenho coisas mal resolvidas na minha vida. Significa que muitas pessoas que estão tomando remédios para dormir, para ter mais calma, para se controlar, tem coisas para resolver na sua vida. Isso não sou eu que digo. A Bíblia nos fornece informações tão claras. E a própria ciência hoje, ela se manifesta dessa forma, mostrando que as pessoas realmente não se resolvem. Elas trazem o passado junto consigo para o presente, mas o passado pesa. Então essas pessoas passam a viver coisas recalcadas. O que é recalque? O recalque está relacionado a uma coisa que fica na sua cabeça e é só na sua, não na dos outros, é sua. Algo que só você passou. São lacunas nas fases do desenvolvimento que provocam uma crise objetiva que tem um lugar, tipo um aparecimento do medo, e aí vem o quê? O objeto que porta esse significante que está sendo referido a uma coisa real, ao qual eu estou falando aqui agora. Quantas pessoas que hoje passaram a ter medo por causa de um susto que levou? Outros, talvez você, mas ele levou um susto. Teve pessoas que depois de uma batida de carro, passaram a ter medo. Teve pessoas que eles caíram de moto e passaram a ter medo. Pessoas que tiveram uma determinada doença e passaram a ter medo. Escute isso. A sua consciência é uma parte que te avisa se você está agindo certo ou errado. Há pouco instante atrás eu falei da inconsciência. Agora estou falando do consciente. Uma consciência limpa dá paz, tranquilidade, mas quando ela nos acusa, sentimos culpa e sentimos desconforto. Então tem muitas pessoas que por causa da sua consciência não vivem bem, precisam de algo paliativo para poder tocar a sua vida. Entenda, olha só, que nós lemos no livro do apóstolo, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 24, no verso 16, olha o que a Bíblia nos diz. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Uma consciência limpa faz você ter paz. Uma consciência limpa faz não ter culpa. Mas quando você não entende que a sua consciência é ela que alimenta o nosso inconsciente. Quer ver um exemplo? Você fica o dia todo dizendo, levanta pela manhã dizendo, eu não estou bem. As coisas não estão boas. As coisas não vão ficar boas. O seu inconsciente, ele entende
e ele coloca para você para não estar bem. E o interessante que essa natureza que Deus fez, o poder criativo de Deus, ele entende que você não quer viver bem. E Deus, naquele instante, simplesmente ele deixa ao seu julgamento. Por que nós estamos falando isso? O apóstolo diz: por isso eu procuro sempre conservar. O que é conservar? Quem que gosta de comer um pepininho? É bom comer. Agora pega o pepino lá na plantação e come direto. Não tem graça. Mas quando ele tem a conserva, ele pode ficar quanto tempo? Então o apóstolo estava dizendo que você precisa botar um vinagrinho na cabeça. Opa! Você precisa colocar um vinagrinho? Não, você precisa conservar a sua consciência sempre limpa. O que significa isso? Escute isso. Se você tem medo do ridículo, de parecer bobo, pagar mico, tem medo de ser criticado, tem medo de ser agredido, rejeitado, tem medo de falhar. Isso são coisas comuns. Se você tem medo disso tudo, isso são coisas comuns. Mas tem um segredo aqui. Você foi educado pelo medo desde a infância, ficando experiências traumáticas que te aprisionou como âncoras num poço sem fundo. Olha como é interessante o que eu estou falando. Olha como nós somos treinados. Existe uma canção para as crianças que diz: boi, 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 boi da cara preta, pega esta criança que tem medo de careta. Bom, esta música, ela é cantada para fazer com que a criança se acalme. Mas espera aí, como que uma música que ela é praticamente um terror, ela aterroriza a criança, dizendo que tem um boi com cara preta que vai vir e assustar ela, fazendo que a criança ela se aprisione e fique ali com o boi da cara preta. Quando não é o boi da cara preta, eles falam: ó, o homem do saco vai passar e vai te levar. Ou quando não, diz: ó, a polícia, criança morre de medo de policial. A polícia vai passar aqui e vai te levar. Isso que nós estamos fazendo, pais, avós, você ser humano, quando fala isso para uma criança, você está aterrorizando ela, está fazendo com que essa criança futuramente tenha traumas que só serão tratados se ela quiser, mas ficarão guardados lá no seu inconsciente. As mensagens negativas que foram registradas te perturbam constantemente por todos os lados. Quantos que quando criança ouviam de seus pais, ouviam de seus patrões uma palavra muito simples chamada: você é burro. E era comum dizer: esse cara é burro. Não, aquele é burro, aquele não vai dar nada. E muitas pessoas carregaram esse tal de burro nas costas por muitos anos. Mas interessante que na Bíblia consta que teve um jumentinho que ele foi usado por Deus para trazer uma notícia a um homem chamado Balaão. E agora Deus usa um jumento para falar com uma pessoa que estava acima dele. Mas também tem o seguinte: o jumento passou a ser o que era. Ele ficou até famoso depois, porque ele foi usado por Deus. E o interessante de que este trauma, agora imagina, Balaão em cima de um burrico, e de repente você vê o burrico falar contigo. Se ele tinha trauma passado, curou-se naquela hora, que isso passa na hora. Estão entendendo? Digam amém comigo. Então não é uma escolha sua, mas você pode enfrentar e eliminar esses medos da sua vida, mas você precisa querer. Nós precisamos querer.
Muitas pessoas sofrem nos dias de hoje, porque é mais fácil ouvir o que outros têm a dizer. Alguns dizem, não, está escrito na Bíblia, mas ele nunca leu. Eles dizem, é melhor você fazer desse jeito, desta maneira, mas ele nunca viu de perto a informação concreta. Se dizem aí na estrada e no mundo atual de que a informação hoje ela é super valiosa. Quem tem informação, irmãos, tem muito dinheiro. Agora quem não tem informação, passa trabalho. Mas vamos para frente. Estão entendendo? Digo amém. Agora nós vamos aprender a superar nossos medos. Você está com fé de querer superar os medos? Então vamos aprender. Então vamos na Bíblia. Vamos lá em Lucas 10, versículo 19. Vamos lá na Bíblia entender como superar. O que é superar? Você vai vencer os seus medos. Então aprenda agora comigo. Olha lá, vamos ler comigo. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Estão comigo? Então aqui nós estamos aprendendo que para que você saiba, Deus nos deu autoridade para pisarmos sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Mas pastor, o que significa isso? Significa de que você, se tem medo de água, você tem que entrar lá na água. Mas eu tenho medo de altura, você tem que ir até a altura. É a palavra que está dizendo que nós temos autoridade para pisarmos. E Ele está dizendo, nada lhes fará dano. Porque Deus nos deu poder sobre todo o poder do inimigo. Então, nos sentimentos mais difíceis e escuro da nossa vida, a atitude mais sensata nesse momento ao qual nós estamos vivendo com medo, diga comigo, é confiar em Deus. A coisa está preta, as coisas estão difíceis, você precisa confiar no Senhor. Confie no Senhor de todo o teu coração. Porque quando nós entregamos a Ele todas as nossas preocupações, não existe nada que possa nos parar. Nada. Quando eu entendo que confiar significa que eu não vou me preocupar mais, que confiar significa que eu não vou chorar mais, que confiar significa que o dia do amanhã, ele vai vir amanhã, não vai vir no dia em que eu estou. Significa que eu vou entender que o tempo de Deus não é o meu. Outra coisa, precisamos entrar na hora da verdade agora. Se você já identificou os seus medos, você precisa deixá-los entrar. E eu peço que você se atreva a se colocar nas situações que provocam medo, e mesmo com medo, vá em frente. Mesmo com medo, vá em frente. Encare seus medos e consiga superá-los. Apague de sua mente coisas inúteis que você carrega. Da onde? Do seu passado. Encare seus medos. Mate-os. Essa semana eu tive uma experiência, não quero contá-la aqui, mas foi uma experiência em que fez com que meu corpo todo tremesse. Eu fiquei sem controle. Eu não disse uma palavra. Eu não fiquei
fiquei brabo com ninguém. Mas a reação ao qual eu tive foi de muito medo. Quando cheguei na minha casa, minha esposa e meu filho tiveram que me acudir. E foram momentos difíceis para mim. Foram horas. Mas na minha mente eu precisava vencer os meus medos. Sozinho. E mesmo com a minha esposa e meu filho ali do lado, eu não tinha o que fazer a não ser confiar em Deus naquela hora. E uma batia na cabeça, vamos ao hospital? Vamos no hospital. E era isso que batia. E aí naquele momento veio uma palavra no meu coração. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Repita isso comigo. E eu falava, eu confio em Deus, eu confio em Deus. E o que eu estou te dizendo nessa noite? Você precisa aprender a confiar em Deus. Você precisa aprender a desenvolver pensamentos positivos. Você tem que parar de seguir as tuas modas. Você tem que parar de seguir os teus jeitos. Você tem que seguir aquilo que Deus quer para você. Aprenda. Transforme os seus medos em oportunidades. Transforme os seus medos para que esses medos, essas oportunidades, façam você desenvolver uma nova vida. Outra coisa, use a lei da repetição ao qual eu usei. O que eu usei? Repita várias vezes. Medo, vai embora. Medo, vai embora. Nervosismo, vai embora. Medo, vai embora. Vai, eu confio em Deus. E eu comecei a repetir. E muitas vezes minha esposa e meu filho tentavam falar comigo, mas eu na minha cabeça estava falando, medo vai embora, medo vai embora. E aí sabe o que aconteceu? O medo foi embora. Aleluia. Aplique isso. Treine a sua mente para sempre esperar o melhor. Porque o inimigo, quando ele vem para nos atacar, ele vem para matar, roubar e destruir. Então prepare, se você estiver bem conectado, se você está bem estabilizado, ele vem para te derrubar, ele vem para te matar. Então treine a sua mente para sempre esperar o melhor. Busque sempre soluções e não fique só focando no problema. Não fique olhando só o mal ou com a cabeça para baixo. O seu consciente tem esse poder de eliminar para sempre as situações que causam medo. Então, se você estiver acordado e você entender que na tua boca tem poder, você vai dizer, em nome de Jesus, todo medo, toda sensação vai saindo agora em nome de Jesus. E quando você cria isso, o que acontece com você? O seu consciente acordado, a sua mente vai estar treinada para que toda vez que vir qualquer inflame do inimigo, você tenha um escudo, e é a palavra do Senhor. Estão comigo? Então você precisa aprenda a otimizar a sua autoestima. Esse é o caminho. O que é otimizar a sua autoestima? Não é chegar na frente do espelho e dizer, meu Deus, como eu sou feio. Não. É chegar na frente do espelho e dizer, olha, eu tenho alguém corajoso, eu tenho alguém potente, eu tenho alguém forte, eu tenho alguém muito amado aqui por Deus. E você olhando para você mesmo, você pode otimizar a sua vida, porque este é o caminho. Compreenda que tudo que você vive, fala comigo, tudo que eu vivo é super humano, 100% humano. Não existe ninguém perfeito. Eu entendi que esta frase ela é muito forte para nós. Não tenha medo. Você precisa ter fé. Fala comigo. Eu não tenho medo. Eu tenho fé. Então, entregue seus medos a Deus. Acredite que você pode. Acredite mais em você. Saiba que você pode alcançar o seu objetivo.
Reconheça as suas habilidades. Saiba que você sabe que você entende. Entenda a sua beleza. Entenda a sua capacidade. Fixe os seus pensamentos nos seus sonhos. E Deus te dará a força necessária para superar e expulsar os fantasmas que habitam na sua fantasticamente criada por Deus. Nós temos aqui algumas pessoas que estão pela internet pedindo orações. E nós vamos estar orando, sim, depois. Mas hoje, eu quero colocar para você isso. Para que você supere, você tem que estar de frente com o seu medo. Ah, pastor, eu não consigo entrar em elevador. Quer curar teu medo? Só se você entrar dentro dele. Não, mas eu não consigo. Não, pastor, eu não consigo nem entrar dentro do carro. Ai, não, eu não consigo andar de moto. Ah, pastor, uma vez aconteceu um incidente lá na escola. E deu tiro para cima, deu tiro para baixo, deu tiro. E eu não consigo mais ir para a escola. Só tem uma maneira de você vencer esse medo. É você entregar ele na mão de Deus e ir para o lugar aonde você foi atrevidamente abordado por Satanás. E diz para Satanás: corre, porque aqui, segundo a palavra, o lugar aonde eu piso, santo é. Quem está entendendo, diga amém. Então é importante que você tenha fé, não medo. Porque quando nós falamos de medo, nós estamos falando de algo muito mais forte. Quando falamos de medo, nós não estamos vendo as coisas. Mas quando falamos no poder de Deus, nós podemos ver as coisas acontecerem. Nessa noite, a mensagem é basicamente nesse ponto. Supere seus medos. Mas para confiar em Deus, primeiro, para receber o que você quer receber, primeiro, para alcançar o que você quer alcançar, primeiro, para chegar aonde você tem que chegar, primeiro, é entregar tudo a Deus. Se você não entregar seus medos a Deus, você vai viver uma vida triste, uma vida completamente, mas me ensinaram assim. Sim, você foi educado como o boi da cara preta. Mas a vida não é um filminho e nem um desenho animado. A sua vida, nossa vida, ela é real. Você não é um bonequinho de desenho animado que pode se jogar de um prédio e chegar lá embaixo e ele não morre. Você é um ser humano. Então nessa noite o Espírito Santo está me convocando a dizer para você: quer sair desse medo? Confie em Deus. Mas o que é confiar em Deus? O que é ter fé? A palavra fé significa que você vai educar a tua fala. A palavra fé está dizendo que você vai positivar a sua fala naquilo que você quer. Você vai profetizar aquilo que você não vê, mas quer alcançar. Então, quando você entende o que eu estou dizendo, você já entende que já está superando seus medos. Então, Deus hoje, Ele está te chamando para sair, perder esta capa ao qual você está aí. Que capa é essa? A capa que faz com que você se esconda. Você não precisa se esconder de ninguém. Você não precisa se esconder na sua casa. Você não precisa se esconder dentro do seu quarto. Você não precisa se esconder atrás de um remédio. Você não precisa se esconder atrás de um calmante. Você não precisa se esconder atrás de nada. Porque se você aprender a confiar em Deus, a única coisa que vai acontecer com você é a tua cura, é o teu milagre, é a resolução, é a resposta dos seus problemas, é Deus trabalhando, é você tendo uma consciência limpa, é tendo uma vida de paz, é tendo entendimento que só o sucesso é o teu lugar. Eu quero agradecer nessa noite por esse tempo em que você aí na internet, você
aqui na igreja parou para pensar e dizer: mas o que é ter medo? Talvez você nunca disse para ninguém o seu medo. Não precisa contar para mim, não precisa contar para ninguém, mas você pode contar para o Senhor. Eu quero que você conte agora, ficando de pé, porque eu vou orar com você. E você que está aí agora no Facebook, eu quero que você, agora que você entendeu, que você sabe quais os medos que precisa superar, agora você vai entregar esses medos na mão de Deus. Talvez você tenha medo de sair de casa sozinho. Talvez você tenha medo de sair de carro. Talvez você tenha medo de deixar sua família. Talvez você tenha medo de ser abandonado. Talvez você tenha medo de ser deixado por outras pessoas. Talvez você tenha medo de ficar nesse mundo sozinho. Talvez você tenha medo de muita coisa. Mas eu agora, no nome de Jesus, quero dizer para você que você pode agora, no nome de Jesus, dizer para esses medos ir embora agora. Então eu quero orar contigo agora. Pai amado, estamos diante, Senhor, destas vidas, desse povo que aqui está, Senhor, deste homem, desta mulher, deste jovem, Senhor, desta pessoa, Senhor, que clama a Ti, Senhor, para que o medo da depressão, o medo, Senhor, desta ansiedade, o medo do amanhã, Senhor, saia de suas vidas. Senhor, libera a mente desse homem, libera, Senhor, o consciente desse homem, Senhor, que o inconsciente dele possa ser cheio com as palavras ao qual falamos agora, que possamos ser positivos, Senhor, conforme o Senhor Jesus era com todas as pessoas. Então agora, todo medo, toda pressão humana, toda guerra humana, tudo aquilo, Pai, que faz com que o dia do amanhã queira chegar mais rápido, nós pedimos, Senhor, que toda ansiedade, todo atrevimento do inimigo caia por terra agora. E, Senhor, este homem, esta mulher, esta pessoa que está aí, Senhor, ouvindo esta oração, vendo este vídeo, Senhor, que ele possa ser tocado pelo Teu Espírito e ele possa testemunhar. E assim, Pai, nós assim declaramos, agora, todo medo indo embora, todo medo te deixando agora. Você começa a ver o medo indo embora, você começa a ver toda a pressão indo embora, você começa a ver toda a pressão indo embora, toda a pressão indo embora, e você sendo liberto no nome santo de Jesus. Seja liberto no nome santo de Jesus, seja liberto agora, seja livre em Jesus, seja livre agora para gritar, seja livre para dar um glória a Deus, seja livre para manifestar a sua gloriosa atenção e o glorioso amor que você tem pelo teu Deus, e começa a dizer o quão maravilhoso Ele é. Desde já, Pai, nós só te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Senhor, essas pessoas que estão ali na internet, Senhor, essas pessoas que estão pedindo oração por sua filha e assim por diante, nós agradecemos, ó Deus, por elas serem abençoadas agora em Teu nome. Agora nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor
até que ele venha.